sanitários. Farmácia São João, de bem com a vida, de bem com você. Transpare Citral, transporte com qualidade. Flybyte, com você na melhor conexão. Atacado Leia, compre mais com muito menos. Preço baixo de verdade em Taquara e Parobé. E Lojas Pompeia, o tempo todo com você. Confira as novidades no site lojaspompeia.com ou no aplicativo. 10h23, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Na linha conosco, o deputado federal Osmar Terra. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes de Taquara, da região aí. Prazer aí participar do teu programa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui acompanhando, né, as crises sanitárias e econômicas. Estamos trabalhando aqui em Brasília. Perfeito. Bom, deputado, vamos falar aí sobre... Começando, é claro, com um assunto que tem sido do momento, questão do coronavírus. O deputado tem feito algumas ponderações que em vários momentos conflitavam com a postura do ex-ministro Mandetta e em alguns momentos também do próprio ministro que assumiu agora, o Nelson Teich, que ontem também deu declaração ao Senado, dizendo que por enquanto o Ministério não mudou nada em relação à sua política, à sua orientação, vamos dizer assim, de isolamento social. Deputado Osmar Terra, como o senhor vê, vamos dizer assim, essa mudança que ocorreu entre o Mandetta e o Nelson Teich e também a própria declaração do Nelson Teich ontem sobre isolamento social? Eu não sei até que ponto. Eu acho que o ministro Nelson Teich, que está assumindo, ele está querendo fazer uma transição, né? Ele sabe que não adianta essa política, quarentena, isolamento. Primeiro porque é uma ficção, né? Tu tem quarentena e isolamento da classe média alta. Quem é rico, quem tem a geladeira cheia, quem tem a conta no banco boa, né? Pobre está passando fome, está numa situação de sofrimento que nunca teve nas últimas décadas, né? As pessoas mais pobres estão perdendo seu trabalho, estão perdendo os que vivem de pequenas empreitadas, né? Que são trabalhadores, por exemplo, que trabalham nas casas, né? Para consertando coisas, ou diaristas. Toda essa população, que é um número gigantesco de pessoas no Brasil, está passando necessidade. Se não fosse a mesada que o presidente Bolsonaro propôs aí de R$600, as pessoas estavam passando fome, literalmente, né? E alguns lugares estão passando fome, né? Porque isso aí não é suficiente para alimentar uma família grande quando o seu chefe da família trabalhava e conseguia pelo menos mantê-la, né? Então, outra ilusão que se criou é que com esse isolamento social e tal, as pessoas estão isoladas socialmente, estão protegidas. Não é verdade. Nas favelas do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, na favela da Rocinha, não tem isolamento social nenhum, né? É uma invenção isso, né? Não está acontecendo isso. Está acontecendo em alguns setores mais privilegiados, inclusive da sociedade, e em outros não. Agora, a questão mais séria, Vinícius, disso tudo isso faz efeito, isso tem resultado, e é essa a tese que eu estou defendendo. Eu acho que não tem resultado, né? Não tem resultado nenhum, é inútil. Tudo que está, esse sofrimento todo que a população está sendo submetida, essa quebradeira toda que está acontecendo de empresas no Brasil todo, né? A queda de arrecadação, eu estava vendo aí que o Rio Grande do Sul agora, o mês de maio vai ter 900 milhões a menos. Quantos meses vai atrasar a folha, hein? Já está atrasada, né? Quantos meses vai atrasar a folha? Por uma decisão política dos governadores, não foi do presidente da República, de fechar tudo. Eles estão imitando alguns países da Europa e o próprio Estados Unidos, que diante de um relatório catastrofista, apocalíptico do Imperial College lá de Londres, que diz que essa epidemia é a mais grave de todas do mundo, da história humana, que iam morrer milhões de pessoas, no Brasil morrer 1 milhão e tantas mil pessoas, né? Nos Estados Unidos 2 milhões e 200 mil. Eles fizeram um relatório com premissas erradas, catastrófico, chamaram os governantes todos e mostraram, os governantes se assustaram. Um governante vai ter dificuldade de dizer que um relatório de uma universidade renomada da Inglaterra está errado, né? Então ele começa a tomar medidas drásticas. E a proposta deles é quarentena de 5 meses a 18 meses, até descobrir a vacina, né?
Isso aí, primeiro, uma coisa, é uma construção teórica ridícula, porque não tem como manter 18 meses uma população toda em quarentena, né? E que morre todo mundo de fome, não é nem do vírus, né? Segundo, porque isso não segue nenhum padrão de acompanhamento de epidemias. Todas as epidemias virais no mundo têm um padrão, começo, meio e fim. Elas duram em torno de 13 semanas, né? A média é de todas as epidemias, desde a gripe espanhola, que foi a pior pandemia que nós já tivemos, até passando pelo H1N1, a pandemia da gripe asiática e agora do coronavírus, que a gente já sabe como é que se comporta a curva do vírus, qual é a curva de contágio, quanto tempo ele leva do começo ao fim da epidemia, que é o que está acontecendo que aconteceu já na China, já deu para ver como é que funciona, né? Então, todas têm um padrão que eles ignoram, né? Passam por cima, fazem uma premissa errada. As universidades, inclusive da Inglaterra, Oxford, a Universidade de Nova York, já contestaram esse estudo, mas os governantes já tinham tomado as medidas e os governadores foram no tipo efeito manada, pegando carona no medo que a população está. A população está apavorada. Ela liga a televisão, liga o rádio, mas principalmente a televisão, os grandes canais de televisão do Brasil estão só apavorando a população. É só notícia, só vendo gente morrendo, caixões sendo enterrados, covas sendo abertas, uma coisa assim, quase doentia da imprensa, assustando, sem explicar nada para a população. Eu posso falar isso, Vinícius, porque eu fui secretário de saúde 8 anos do Rio Grande do Sul. Eu enfrentei a epidemia da dengue, a epidemia da febre amarela, a epidemia do H1N1, que foi muito pior do que essa no Rio Grande do Sul, né? E do que essa será no Rio Grande do Sul. E tomei decisões, não é só a experiência de médico, né? É a experiência de quem tem que tomar decisão na hora de uma pandemia, na hora que a epidemia fecha ou não fecha escola, se abre posto de saúde até as 10 horas da noite ou não abre, se aumenta o leito de hospital. Nós aumentamos em 3 semanas 30% dos leitos de UTI no estado, em 2009. Então eu sei o que eu estou falando, eu não estou aqui dizendo coisa da minha cabeça, que eu li num livro lá da Inglaterra, eu estou falando de experiência vivida. Não adianta, essa quarentena é inútil. As pessoas, se cria inclusive uma ilusão, se pega a carona no medo que as pessoas têm, a tendência das pessoas se fechar em casa, é achar que fechando o comércio, fechando tudo, elas são mais protegidas. Não é verdade, né? A epidemia contamina mais hoje dentro de casa do que fora de casa. A Inglaterra, o que é uma epidemia de vírus, né? É importante explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. A epidemia é quando surge um vírus novo, nós temos anticorpos para um monte de vírus que, se vierem nos atacarem, são mortos pelos nossos anticorpos. De gripes que nós já pegamos, de sarampo, rubéola, a varicela. Tu tem vacina para tudo, né? E a vacina é uma infecção controlada do vírus. E tem as gripes que tu pegou, sofreu a gripe e depois desenvolveu anticorpos. Aquele vírus que te causou aquela gripe não causa mais. Mas para um vírus novo não há anticorpos, né? Então, eles contaminam, quando surge um vírus novo, ele contamina muito rápido uma quantidade muito grande de pessoas, sem a gente saber que tem uma epidemia, sem saber que tem um vírus novo, né? Os médicos levam em torno de 2 meses para desconfiar que tem um vírus novo circulando. E o número de pessoas já vai a milhares, a milhões de pessoas contaminadas, principalmente onde surgiu esse vírus, foi na China, já contaminadas. E 90% dessas pessoas, isso que é importante também, ministro, 90% não sente nada. Não tem um sintoma, não tem febre, não tem tosse, não tem nada, mas está com vírus. Está contaminando e durante 14 dias ela contamina e depois para de contaminar, fica com anticorpos, fica com defesa. Por isso que o vírus se espalha tão rápido. O vírus não se espalha pelas pessoas que tu está vendo lá, que estão com tosse, febre, que tu faz o diagnóstico. Ali tu isola aquela pessoa, isola a família dela, as pessoas que tiveram contato com ela. Ali, se fosse tudo assim, seria muito fácil. A epidemia acabava em 2 semanas. O problema é que a quantidade gigantesca, mais de 90% das pessoas que têm o vírus, não sentem nada e espalham o vírus no mundo. Por isso que um vírus que surge lá no interior da China, no final de dezembro, que foi detectado o vírus, ele já está no mundo todo, né? Em 3 meses já está no mundo todo, 4 meses, né? Espalhado pelo mundo, né?
Então, por quê? Porque quem leva esse vírus são os assintomáticos, as pessoas que não sentem nada. E o vírus vai aumentando o contágio, vai aumentando. Isso forma uma curva, que a gente chama curva da epidemia. Vai aumentando o número de casos novos por dia, cada dia aumenta mais o número de casos novos, até chegar num ponto que para de aumentar e ele começa a cair o número de casos novos até terminar a epidemia. Por que isso acontece? Porque naquela região onde está acontecendo a epidemia, não é no país todo, não é no estado inteiro, é na região ali, no local que está ocorrendo a epidemia, mais de 50% da população já tem anticorpos quando o vírus para de aumentar, ele chega no pico da curva que a gente chama, para de aumentar o número de casos novos por dia e começa a diminuir. Nesse momento, mais de 50% das pessoas que vivem naquela região já tem anticorpos para o vírus não consegue mais progredir com a velocidade que ele progredia. Então começa a cair o número de casos novos até terminar. A epidemia termina sozinha. Uma epidemia que não tem vacina e não tem remédio, como é que ela termina? Ela termina quando a maioria da população tem anticorpos para ela. E chega a 70%, 80% da população com anticorpos. E aí termina, o vírus desaparece. Sim. É assim que a epidemia termina, em qualquer forma, com quarentena, sem quarentena, ela termina desse jeito. Deputado, eu vi várias então entrevistas... tentar fazer uma quarentena para dizer que vai empurrar o pico da curva para mais adiante, primeiro seria uma tragédia se isso acontecesse aqui no Rio Grande do Sul, porque ia jogar a epidemia para o inverno. E no inverno as pessoas são mais suscetíveis e são mais, as formas de contágio são mais graves, as doenças ficam mais graves no inverno, principalmente as doenças respiratórias, né? Então, mas isso não está acontecendo, graças a Deus não está acontecendo, não vai acontecer, porque o pico da epidemia nós chegamos agora, essa semana. Deputado, nós estamos no pico da epidemia. E vai terminar no final de maio. Alguns pontos eu gostaria de colocar nesse debate e inserir nesse ponto como questionamento, tá certo? Eu ouvi várias entrevistas, tanto do ex-ministro Mandetta, e ontem eu ouvi grande parte da participação do ministro Nelson Teich no Senado. Ouvi à noite aí a gravação. Em vários pontos eles comentavam que é importante preparar o sistema de saúde para estar adequado a receber essa demanda, um aumento de demanda proveniente do coronavírus. E por isso justificaram as medidas de isolamento. O senhor entende que o sistema de saúde conseguirá dar conta se houver um aumento de demanda? Isso é uma ilusão, né? Não tem como preparar um sistema de saúde de longo prazo para isso. O sistema de saúde se prepara na hora que acontece. Tu imagina que uma pandemia dessa acontece de 10 em 10 anos. Tu acha que tem condições de criar uma rede de hospitais e de UTIs que ficam fechadas, com equipes contratadas, esperando 10 anos para aparecer uma pandemia, para agir? Não tem como preparar. Isso tem que preparar, nós aumentamos em 30% o número de leitos de UTI do Rio Grande do Sul em 3 semanas na epidemia do H1N1. E foi muito mais demanda de H1N1, de UTI no Rio Grande do Sul, estou falando no Rio Grande do Sul, da epidemia do H1N1 do que está sendo o coronavírus. As UTIs estão vazias. As UTIs, a Santa Casa lá, somando todas as UTIs do estado, são 1.700 vagas em UTI no Rio Grande do Sul, tu não tem 70 pessoas internadas com H1N1, né? Então não há essa situação premente que a rede tinha que se preparar e tal, e não tem nada a ver com a quarentena, isso é por causa da circulação do vírus. A demanda está sendo maior em não tem 5 capitais e regiões metropolitanas onde a epidemia está acontecendo. São 5, onde ela está acontecendo numa escala grande, que é São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. Por que está acontecendo lá? Porque lá o vírus circulou antes, e circulou muito antes do que em qualquer outro lugar do Brasil. Por que circulou antes? Porque tinha um comércio intenso com a China, no caso de São Paulo, comércio com a China, com a Itália, né? O vírus circulou na Itália quase ao mesmo tempo que circulou na China, porque a região da China afetada pela epidemia, a primeira, onde ocorreu a epidemia, tinha uma linha direta comercial forte com Milão, na Itália, por causa das indústrias de confecção. Tinha muito chinês morando em Milão, as empresas chinesas compraram empresas de confecção, de design, de modas lá na Itália. Então tem milhares de chineses morando lá. Quando eles viajavam e voltavam da sua cidade, que é Wuhan, é o principal polo, eles já levavam o vírus, lá em novembro, dezembro, né? E também vinha vírus aqui para São Paulo, em janeiro, fevereiro, já tinha o vírus circulando em São Paulo, circulando no Rio de Janeiro por causa do turismo,
Fortaleza e Recife têm voos diretos para a Europa, coisa que poucas capitais do Brasil têm, voos diretos para a região da epidemia. Fortaleza tem voos diretos para Milão, né, que é a região da Lombardia, que foi o lugar que mais circulou vírus na Itália, né? Tem 3 voos semanais diretos, Fortaleza-Milão, onde vem uma quantidade gigantesca de turistas para o Ceará e para Fortaleza, vieram antes já com vírus. A mesma coisa Recife em relação à Espanha, Madrid, tem voos diretos. E a Zona Franca de Manaus, se tu for em qualquer dia do ano se hospedar num hotel em Manaus, tu vai ver que a maioria das pessoas que estão hospedadas naquele hotel são chineses, italianos, são pessoas que vêm de fora fazer negócio na Zona Franca. E trouxeram o vírus sem saber que tinham vírus, né? São portadores assintomáticos. Então essas regiões estão bombando, no resto não está. O Rio Grande do Sul tem uma circulação pequena de vírus. Mas o governador tomou medidas de quarentena, evitou o contágio para dar conta, a rede dar conta. Isso é uma bobagem, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Senão nós tínhamos que dar o prêmio Nobel de Saúde Pública para o governador do Tocantins, que tem só 50 casos e 2 óbitos. Eu não estou menosprezando os óbitos, cada morte para mim, cada vida não tem preço. Mas 2 casos só no Tocantins. Então, será que ele foi mais eficiente que o Eduardo Leite? Tem 12 estados brasileiros que tiveram menos casos do que o Rio Grande do Sul. Será que eles fizeram melhor lá a quarentena? Deputado, não, é porque o vírus circula menos. O problema é a circulação do vírus. Esse debate, deputado, até para que o deputado também possa se manifestar a respeito. Sim. O deputado tem sustentado que o Rio Grande do Sul tem um número de casos baixo, ele não é um dos pontos da epidemia no Brasil, é Manaus, enfim, as outras capitais, mas também essa semana foram divulgadas as conclusões de uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, e essa pesquisa estima que o Rio Grande do Sul tenha pelo menos 15 mil pessoas infectadas pelo coronavírus e que não estão nos dados oficiais, porque os dados oficiais indicam 1.350 casos. Como o deputado analisa essa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas? Eu acho que essa pesquisa da Universidade de Pelotas veio confirmar o que eu estou dizendo. É uma circulação pequena do vírus. Imagina um estado que tem 11 milhões de habitantes ter possivelmente 15 mil pessoas infectadas pelo vírus. Aí são os portadores assintomáticos. E que percentual é isso da população? É 0,15% da população. É 0,15%. Tu acha que isso é uma circulação? Vai fazer essa pesquisa em São Paulo para tu ver o que vai dar. Vai fazer em Fortaleza para tu ver o que vai dar. Fortaleza sozinha, Vinícius, tem 2 vezes mais casos do que o Rio Grande do Sul inteiro, Paraná e Santa Catarina somados. Tu somar todos os casos, óbitos, tudo que tem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só a cidade de Fortaleza tem o dobro. Então lá tem epidemia, lá lá o vírus circulou. Aqui no vírus está circulando pouco, graças a Deus, né? Circulando, não tem nada a ver com as medidas de quarentena. As medidas de quarentena é só para quebrar comércio, tem 300, quase 400 municípios no Rio Grande do Sul que não tem um caso de coronavírus. Diferente do período do H1N1, onde a epidemia entrou pelo Rio Grande do Sul, né? Ela entrou da Argentina, entrou direto no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o lugar do Brasil que teve mais casos. Nessa não é. Nessa tem um número pequeno de casos. Como a maioria dos estados brasileiros tem um número pequeno de casos. Só está tendo epidemia real, em grande quantidade e tal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Manaus. É ali que está tendo, inclusive, demanda de leitos para UTI. Né? Manaus tem uma estrutura pequena, aí também tem que ver o que a prefeitura fez esses anos todos lá. Tem uma estrutura pequena de leitos de UTI. Manaus tem 2 milhões de habitantes. Porto Alegre tem 1,5 milhão. Né? Manaus tem 300 leitos de UTI. Porto Alegre tem 600 só para o SUS. Se somar as outras, dá quase 1.000 leitos em Porto Alegre. Se somar os outros hospitais. Ou 1.000 não, mas os 800 leitos dá. Manaus tem 300 leitos. Então uma epidemia dessa em Porto Alegre, se tivesse no volume que está tendo lá em Manaus, teria leito de UTI. Não teria problema com os leitos de UTI, mas Manaus tem pouco leito. Manaus e Fortaleza estão sofrendo mais. O Rio de Janeiro agora um pouco. Mas não está entrando em colapso a rede, como se dizia. Essa história de dizer que tem que fazer confinamento para diminuir a demanda, pega essa pesquisa de Pelotas. Ela tem um dado revelador que eu estou falando desde o início da epidemia, que as autoridades, aí, o governador não admitia. O contágio se dá dentro de casa. Se tu fechar as pessoas em casa, aumenta o número de casos.
Uma pessoa, um portador assintomático, contamina todo mundo, fechado em casa, com o vírus circulando, parado no ar ali, quando as pessoas falam, as gotículas ficam flutuando no ar. Isso contamina muito mais do que a pessoa andando na rua. É bobagem achar, é um mito que inventaram, que as pessoas se fechando em casa, o vírus não chega, o vírus fica do lado de fora da porta. É bobagem isso, o vírus entra de qualquer jeito e entra através dos portadores assintomáticos. A Itália, quando se fechou, no dia 9 de março, fechou com um estado de sítio, fechou todo o país em casa, praticamente sem as pessoas poderem sair de casa, tinha que ter autorização especial para sair. A partir dali, qual é a ideia? Bom, se está todo mundo fechado em casa, ninguém vai numa loja, ninguém sai na rua, o que vai acontecer? Vai cair o número de casos, né? O contágio vai diminuir. O que aconteceu? Triplicou o número de casos em 12 dias. Casos novos por dia. Por quê? Porque o contágio já está dentro de casa. Essa pesquisa mostra isso com clareza. Eles pegaram 6 pessoas que tinham vírus e mostraram que todos os familiares dessas pessoas já tinham sido contaminados por aquelas vezes. Todo mundo assintomático. Ninguém sabia que tinha, né? Então, são essas as questões que nós temos que analisar. A quarentena não resolve, fechar comércio, não tem um trabalho, um estudo científico no mundo mostrando que isso não resolve. Essa história de fechar todo mundo de quarentena é uma invenção teórica, não tem resultado nenhum. Né? Olha São Paulo, tu acha que São Paulo achatou a curva, diminuiu o número de casos? Olha como está subindo que nem um foguete o número de casos em São Paulo. Em São Paulo as pessoas são presas sentadas no banco da praça, não pode andar na rua, não pode, tem um controle de todo mundo, que tem que ter 80% das pessoas em casa. Isso é uma bobagem, isso não funciona. As medidas de proteção individual e testar as pessoas para saber se elas estão com vírus, isolar as pessoas que estão com vírus, isolar quem teve contato com elas, é muito mais eficiente do que trancar as pessoas em casa. A Coreia mostrou isso, a Coreia está dando um show de bola, a Coreia está mostrando para o mundo como é que se trata uma epidemia como essa. Não fechou uma loja, não fechou uma escola, não fechou nada. Nós fechamos escolas no H1N1 em 2009 e reabrimos, porque a gente viu que a contaminação das crianças era maior fora da escola do que dentro da escola, né? Na escola, tu tomando medidas de higienização, orientando as crianças como agir, tudo contamina muito menos do que elas brincando na rua. Deputado, então, só preciso colocar algumas questões. A crítica que eu faço é que está errado o que o governo do Estado está fazendo, que os governadores estão fazendo, que o presidente da República tentou interferir, ele é contra isso, ele acha que não diminui um caso e não diminui nenhum caso fazer tudo isso, só faz sofrimento e quebradeira da economia, né? Quando o presidente tentou interferir, o Supremo barrou o decreto dele e pediu a execução do decreto dele. Então, a responsabilidade é dos governadores. Pode falar. Preciso só colocar alguns questionamentos e eu preciso encaminhar e eu vou pedir para a gente sintetizar isso em no máximo 2 a 3 minutos, deputado. É muito difícil sintetizar em 2 a 3 minutos. Eu imagino, o assunto é complexo, mas eu tenho tempo de rádio, o senhor sabe como é que é. Às vezes, tudo bem, eu estou aqui para colaborar no que eu puder. Sim, a gente tem que seguir o nosso cronograma aqui. Mas, deputado, o deputado tem sido enfaticamente, a gente acompanhou aí na explanação, enfim, contrário à questão da quarentena e do isolamento. Ao mesmo tempo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão internacional, defende o isolamento. Por que você acha que a OMS defende o isolamento com os estudos que ela faz e esse isolamento não é adequado? E só para finalizar, eu gostaria que o deputado fizesse um comentário, porque recentemente a CNN flagrou uma conversa entre o deputado e o ministro Onyx, e essa conversa foi entendida como uma conspiração para derrubar o ministro Mandetta. Eu gostaria que o deputado também comentasse a respeito desse assunto. Tu quer isso tudo em 2 minutos, É o que nós temos ainda de tempo, mas podemos chegar aí, temos uma tolerância. Primeira coisa, a OMS não é referência, inclusive essa atual direção da OMS é muito fraca, não é referência para a saúde pública no mundo. Ela pode te dar informações, mas ela querer pautar está muito longe disso. Primeiro que eles demoraram 3 meses para reconhecer a pandemia. Quando em janeiro eu já falava que tinha pandemia, todo mundo que entende alguma coisa de epidemia já falava que tinha pandemia e eles não reconheciam. Depois todos os países da Ásia não seguiram a OMS, né? A Coreia não seguiu, a China não seguiu a OMS. A China bloqueou a província de Hubei por 76 dias, onde estava ocorrendo a epidemia, mas o resto da China continuou trabalhando normal. Se tu for ver a China não parou a economia, não parou o comércio, não parou escola, não parou nada na China, né?
Então ninguém, esse negócio de obedecer à Organização Mundial de Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde é um cargo político. Quem está lá é indicado político. Inclusive é um membro do Partido Marxista-Leninista lá da Etiópia, né, que está no comando da OMS. Então não tem, nós podemos pegar subsídios técnicos, tudo bem, mas o CDC, que é o maior centro de pesquisa sobre doenças infecciosas do mundo, nos dá muito mais subsídios e diz que não precisa fechar a escola, e diz que não precisa tomar quarentena, não adianta nada, né? Eles estão dizendo isso, entendeu? E a Organização Mundial de Saúde diz outra coisa, então não tem que seguir a Organização Mundial de Saúde. Em relação à conversa, eu não vou comentar conversas gravadas de forma não autorizada, entendeu? Não foi um acaso aquela gravação, né? Gravaram uma coisa que não tinham que gravar e não era conspiração nenhuma. Era uma conversa, um café da manhã, nós fazíamos uma análise da conjuntura política do Brasil. Não tinha conspiração nenhuma para derrubar ninguém. O Mandetta, eu apoiei a indicação do Mandetta, eu era presidente da Frente Parlamentar da Saúde e nós levamos o nome do Mandetta ao presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro acatou, né? O Mandetta foi um grande ministro. Ele conduziu errado essa questão da epidemia. A primeira coisa que tem na epidemia é não assustar a população, e é justamente o contrário é o que estamos fazendo, assustando. Tem que informar a população. A população tem que saber que essa epidemia dura 13 semanas, que nós estamos no auge da epidemia agora, mas isso até o final de maio, início de junho, termina essa epidemia no Brasil. No Rio Grande do Sul termina antes, que já está indo para o fim no Rio Grande do Sul. É só controlar um surto que teve agora em Lajeado lá e outro em Passo Fundo, que as coisas se terminam mais rápido ainda. Então, informar a população. Eu fiz isso no H1N1 e a população, tudo que eu dizia acontecia, a população confiou. A população com pânico não serve para nada, não serve para ajudar nada, só serve para angustiar as pessoas. Hoje não se informa nada, não se dá uma luz no fim do túnel, não se dá um alento para a população, não se dá um fio de esperança, é só túmulo e caixão e não sei o quê. E não é isso, né? O Rio Grande do Sul vai ter menos casos de coronavírus fatais do que vai ter de gripes fatais no inverno, nesse inverno que nós vamos enfrentar agora, daqui a pouco. E graças a Deus, essa epidemia deve terminar antes do inverno. Porque se seguisse esse negócio de achatar a curva, de empurrar a epidemia para mais adiante, para ter capacidade de atendimento na rede hospitalar e tal, nós íamos entrar com a epidemia inverno adentro. Aí sim, no Rio Grande do Sul seria uma coisa muito grave, né? No Rio Grande do Sul não faltou um leito de UTI, não faltou um leito de hospital, não faltou nada. Pelo contrário, o prefeito de Frederico Westphalen criou um pronto-socorro só para o coronavírus, um hospital de campanha só para o coronavírus, e ficou 50 dias aberto, não teve um caso. Aí fechou, né? Porque a maioria dos municípios nem vai ver o que é o coronavírus. Não está circulando no Rio Grande do Sul, está circulando só em algumas regiões. E é isso que a gente tem que dizer, tem que contar isso para a população. As grandes redes de televisão não aceitam contraditório, não entrevistam ninguém que pensa diferente deles, né? E eu estou dizendo o que tem efeito e o que não tem efeito. Eu conheço esse assunto mais do que quem está fazendo os programas de televisão. Era isso. Obrigado aí pela oportunidade, tá? E estou à disposição, Vinícius, para debater esse assunto a hora que tu quiser. Perfeito. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Um grande abraço. Este deputado Osmar Terra falando aqui no nosso programa. Vamos para o intervalo. Citral e